Olá, boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar da nossa primeira aula da matéria Sistema de Comando de Incidentes. Sou o segundo Tenente Carvalho. Nessa aula 2 falaremos do conceito e o histórico do SI, como que ele foi criado, a primeira ocorrência que ele foi registrada, que ele foi utilizado. Então, para hoje teremos a seguinte agenda. Primeiro a gente tem os objetivos, o conceito histórico da SI no mundo, no Brasil, no Tocantins, em uma consideração final. Então, o nosso objetivo para hoje é apresentar o histórico da SI. O que seria o SCI? O SCI é uma ferramenta de gestão. Ela é padronizada, então desde quando ela foi criada, ela segue um padrão de acordo com a ocorrência. Ela pode ser ela pode ser utilizada em qualquer tipo de sinistro, desde ocorrências maiores, como por exemplo derramamento da barragem de Mariana e Brumadinho, ou até aquela pequena ocorrência atendida pelo R. Ela é uma ferramenta integrada, ou seja, podem ser utilizada por outros órgãos. Então, esses outros órgãos, na ocorrência, eles também estarão integrados dentro do contexto da ocorrência, pensando em que? Em atingir o maior do objetivo, que é um atendimento eficaz e eficiente. Então, o histórico da SCI, ele foi desenvolvido nos anos 70 e ele iniciou-se numa série de incêndios florestais no sudoeste da Califórnia. E o grupo foi essa ferramenta ela primeiramente foi desenvolvida pelo grupo FireScoop. Ela identificou uma série de problemas encontrados no desenvolvimento da ocorrência. Esse incêndio ele demorou por vários dias e o que mais fez esse incêndio se perdurar no tempo não foi a quantidade de focos de incêndio, foi a má gestão empregada no desenvolvimento dessa ocorrência. Então eles se reuniram, viram as partes negativas e identificou vários problemas comuns envolvendo o sinistro. Então, eles identificaram uma falta de comando clara, definida e adaptável às situações. O comando ele tem que ser claro, definido e adaptável. Tem que ser utilizado uma estrutura flexível, de acordo com o desenvolvimento da ocorrência. Não dá para termos uma estrutura engessada, e isso prejudica o desenvolvimento da ocorrência. Então, como tinha muitas pessoas envolvidas, o pessoal tinha dificuldade de estabelecer as prioridades e objetivos comuns. Então, como tinha outros órgãos envolvidos, não tinha em mente o que queria chegar, qual era o principal objetivo. Falta de uma terminologia comum entre os órgãos envolvidos, então cada órgão, cada entidade envolvida, eles utilizavam as linguagens que era comum a cada órgão. Não tinha aquela ideia, aquele pensamento de utilizar uma linguagem comum
que todos entendam, e isso prejudica as comunicações. Falta de integração e padronização das comunicações, falta de planos e ordens consolidados. Então, todo mundo queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso a gente sabe que prejudica. Então tem que ser dado ordens, tem que ter um plano a ser atingido para desenvolvermos melhor a ocorrência. Então essas foram algumas imagens que demonstram o tamanho do foco de incêndio. Então se eles não sentassem ali, parassem e pensassem, provavelmente essa cidade toda poderia estar em chamas. Então a gente tem aqui um histórico. Em 1970, grande incêndio na Califórnia. Esse incêndio durou 13 dias, destruiu 70 edificações com 16 óbitos. Em 1971, investimento em pesquisa com o intuito de melhorar a eficiência no emprego dos recursos. Então, em 71 já foi pensado já em investir na pesquisa para melhorar a eficiência do emprego dos recursos. Então não basta a gente só ter os recursos, a gente tem que empregá-lo com eficiência. 72, o incremento das pesquisas da melhoria da SI por parte do Departamento do Meio Ambiente e a proteção contra os incêndios da Califórnia. Então, em 73, houve o lançamento da primeira versão do comando de incidentes. Em 76, denominações, procedimentos e funções das instituições que formavam o FAR-SCUP passam a serem adotados. Então, a gente pode observar que no decorrer do desenvolvimento dessa ocorrência, infelizmente aconteceu esses grande incêndio, mas com calma, tranquilidade, foi pensado e desenvolvido essa ferramenta para desenrolar das ocorrências. E é importante frisar que o que se obteve de sucesso nessa ocorrência foi as equipes sentarem, conversarem e traçar o melhor plano de ação. É claro que toda ocorrência depende da situação. Tem coisa que a gente precisa fazer mais rápido, tem coisa que a gente precisa pensar, demorar mais um pouco para um melhor atendimento. Então, em 78, o SCI é utilizado em diversos incêndios florestais e passa a ser também utilizado para incêndios urbanos. Aqui a gente já pode observar que essa ferramenta já começou a ser descentralizada, a também ser utilizada em incêndio urbano. Em 81, ela passa a ser adotada como padrão resposta nacional para atendimento de emergência em desastre. 82, toda a documentação da SCI é revisada de acordo com a terminologia e a organização nacional, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento Interinstitucional de Incidentes. Perdão nessa palavra. Esse órgão é responsável por integrar os níveis federal, municipal e estadual. Então, essa ferramenta, como ela passou a ser utilizada por mais órgãos, foi feita a adaptação da terminologia para ser comum ao órgão federal, estadual e municipal dos Estados Unidos. Em 2003, a Agência Federal de Gerenciamento e o
Departamento de Segurança Interna torna obrigatório o uso dessa em ocorrência de desastres naturais ou provocado pelo homem, assim, ou também envolvendo terrorismo e produtos perigosos. Essa ferramenta é utilizada por qualquer tipo de ocorrência nos Estados Unidos. Aqui a gente pode observar atentado das Torres Gêmeas. Com certeza eles utilizaram essa ferramenta de gestão. Aqui um ponto negativo que eu já ouvi mencionar, que o posto de comando ele foi colocado na parte de baixo do prédio. E isso é um problema, porque se o prédio for atingido na parte de cima, se o prédio ele vir abaixo, o posto de comando ele vai cair em cima esse prédio vai cair em cima das pessoas. Então o posto de comando ele tem que estar numa área segura, próximo à área quente, na área morna, mas esse posto de comando ele tem que ser visível e tem que ter a visão de tudo que está acontecendo na cena. Então no mundo a gente pode observar que começou nos Estados Unidos, ele também é bastante utilizado no Reino Unido. Lá no Reino Unido eles praticamente utilizam essa ferramenta para todo tipo de ocorrência. Nos incêndios também em Canadá eles também utilizam bastante, porque chegou algum período do ano lá que acontece muitos incêndios florestais. Eles também utilizam essa ferramenta. E é uma ferramenta que é reconhecida pela ONU, e quando a ONU ela vai fazer algum atendimento em alguma ocorrência, ela também utiliza essa ferramenta. Então aqui a gente pode observar algumas ocorrências que a gente consegue observar algumas ferramentas, algumas coisas comuns que dá a entender que foi utilizada essa ferramenta, o SI. Então, no Brasil, o estado pioneiro foi Santa Catarina. A gente tem a Defesa Civil Estadual junto com a Universidade de Santa Catarina. Eles implementaram essa ferramenta utilizando seus principais princípios, mas eles denominaram como Sistema de Comando de Operações. E o Paraná também ele seguiu essa denominação. Em São Paulo a gente adota Sistema de Comando de Operações e Emergência. Rio de Janeiro também adota os princípios. A nomenclatura do Sistema de Comando de Incidentes. O Distrito Federal, a Senasp, anota como SI, e o Goiás também adotou como SI. As principais doutrinas que a gente segue são as Distritos Federais de Goiás. Essas denominações diferentes nos estados é comum. Cada estado, ele, como é um ente federativo, cada estado ele pode adotar a ferramenta de um nome que achar melhor, mas todas essas ferramentas têm um objetivo comum e seguem os principais objetivos do SI. Então essa ferramenta ela pode ser utilizada em qualquer tipo de sinistro. Então aqui temos, por exemplo, desabamento de túnel do metrô de São Paulo em 2007, rompimento da barragem de Brumadinho, deslizamento de terra em Santa Catarina. Então, no Tocantins, a gente tem principalmente a inserção da matéria SI no currículo dos nossos cursos. Esse curso SI também ele pode ser feito no site da Senasp,
Essa ferramenta ela é muito utilizada no nosso dia a dia, pode ser utilizada nos incêndios florestais, busca e resgate, distribuição de vacina do Covid. Então, no nosso estado aqui, até o momento, não tem uma doutrina pacificada dentro da corporação. Então, aqui a gente utiliza os principais manuais aqui do Distrito Federal e o de Goiás. Dúvidas? Então, caso de dúvidas, pode estar me mandando e-mail, que eu já deixei disponível lá na primeira aula. Então, a nossa matéria hoje tinha a principal missão, que era falar o que é essa ferramenta de gestão e o histórico, como ela foi desenvolvida no mundo e no Brasil. Então, caso de dúvidas, podem entrar em contato que estarei pronto para saná-las. Tenham boa tarde.